Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 14 de setembro de 2022. E o tema que estudaremos a nossa lição será autossuficiência. O tema que estaremos estudando aqui hoje está baseado em 1 Samuel capítulo 13. Se você quiser acompanhar depois em casa, o texto vale muito a pena. O texto aqui está falando a respeito da história do primeiro rei de Israel. O profeta Samuel, como vimos na lição de ontem, ele foi o elo de ligação entre um momento em que Israel estava sendo governado por juízes e o momento em que a monarquia se estabeleceu. Samuel teve o privilégio de ser o indivíduo que ungiu os dois primeiros reis de Israel. O primeiro deles foi Saul. Quando nós falamos que Deus tem planos para a nossa vida, Saul é a história de Saul é uma das histórias mais incríveis e que comprova exatamente isso. Saul não tinha grandes expectativas. Filho de uma família simples, de agricultores, que haviam perdido duas jumentas, que haviam se apartado. Ele começa agora a procurar junto com um servo, e depois de vários dias que estava procurando essas mesmas jumentas, ele fica sabendo que o profeta Samuel estava por perto e resolve procurá-lo para pedir que ele buscasse ao Senhor Deus, porque a preocupação da vida de Saul naquele momento era encontrar duas jumentas que haviam se extraviado. Samuel bateu os olhos nele e o Senhor Deus disse: esse é o cara que você vai ungir como rei de Israel. Saul está preocupado com duas jumentas e Deus está pronto para poder entregar para ele todo um reino. Você consegue perceber que a disparidade em termos de planos? Saul preocupado com dois animais e Deus pronto para poder entregar um país inteiro para ele poder governar. Os planos de Deus são sempre maiores que os planos dos seres humanos. Saul levou um tempo para poder absorver a ideia do projeto de Deus para si, do plano de Deus. Mas no tempo certo, ele acabou abraçando o plano. E enquanto ele foi fiel ao plano de Deus, e Deus não escondeu as coisas de Saul. Deus foi mostrando para Saul a cada parte do caminho o que é que ele deveria fazer, como ele deveria agir. E enquanto ele agiu dessa maneira, ele teve grandes vitórias. Entretanto, lá em 1 Samuel capítulo 13, o primeiro momento de prova vai acontecer a Saul. Samuel havia mencionado que ele deveria esperar na região de Gilgal, que Samuel viria ao seu encontro para oferecer sacrifícios a Deus. Um sacrifício naquela época só podia ser oferecido por um levita, por um sacerdote. E Saul estava agora com o acampamento esperando. Os filisteus já haviam reunido 30 mil soldados para poder vir ao seu encontro. Os israelitas estavam com medo, muita gente começou a debandar. E Samuel não chegava. Samuel havia dito que ele deveria esperar por 7 dias. No 7º dia, quando ele percebeu que muita gente do povo de Israel estava indo embora e com medo de não conseguir enfrentar aquela grande crise, ele reuniu o povo todo e ele mesmo ofereceu os sacrifícios. Mal ele havia terminado de oferecer sacrifícios, Samuel chegou. E Samuel pergunta: por que você fez isso? Ele: não, é que você tinha dito que vinha e não veio e tal. Ele diz: não, eu disse para você para esperar até o final do 7º dia. E o final do 7º dia ainda não aconteceu. O povo estava indo embora, Samuel. Eu tinha que fazer alguma coisa. E Samuel vai ter um diálogo com ele, onde nesse diálogo o que vai ficar claro é: todas as vitórias que você teve até agora, você não dependeu da força humana, você dependeu da força de Deus. Mas agora você está achando que para que Israel consiga enfrentar essa grande multidão, eles dependem de você e não de Deus. O teu foco deixou de ser em Deus e passou a ser em você mesmo. Toda vez que você deixa de confiar em Deus para que o grande propósito que Ele estabeleceu para a sua vida seja uma realidade e começa a achar que agora é no teu braço que você vai conseguir alcançar as grandes vitórias, você pode ter certeza que aí o fracasso começa a vir. Saul havia se esquecido de uma coisa muito básica. E nesse momento Samuel vai alertá-lo. Olha, nesse momento você está dando o primeiro passo para longe do plano de Deus. Se você continuar nesse caminho, você muito em breve vai perder o que Deus deu para você. Porque apesar do Senhor Deus ter planos grandiosos para a gente, Ele não nos obriga a seguirmos esses planos. Apesar do Senhor Deus ter planejado, no caso de Saul, que a sua família permanecesse por muito tempo dirigindo o país,
mas Deus não o forçaria a seguir na direção proposta por Deus. O fato é que sabemos que aquele foi o primeiro passo apenas da história de Saul, até que mais adiante ele realmente rejeitasse a vontade do Senhor Deus e resolvesse fazer a sua própria vontade. A tal ponto que no final da sua vida ele estava procurando a ajuda de uma feiticeira. Porque ele já havia se tornado, havia ido para tão longe dos caminhos do Senhor Deus, que ele já não tinha mais uma resposta por parte do Senhor. A história de Saul é apenas uma história que foi colocada na Bíblia para nos mostrar o perigo que podemos correr. Tão importante quanto descobrir o plano que Deus tem para nós é sermos fiéis a esse plano. É seguirmos pela fé cada parte do caminho. Todas as vezes que o Senhor Deus abrir uma porta para nós podermos passar por ela, a gente tem que passar, sem medo. Essa foi a história de Saul, mas não precisa ser a nossa. A história de um homem que tinha tudo para poder vencer, mas que acabou se tornando um fracassado e morreu em mais absoluta vergonha. O Senhor Deus olha para você e para mim e diz, tá aí a história de Saul, como um alerta para você. Faça diferente. Eu gostaria de pedir a Deus que não apenas me ajudasse a entender o plano que Ele tem para mim, mas que me ajudasse também a ter coragem de seguir pela fé esse mesmo plano. Ore comigo. Obrigado, Pai, por Tua palavra e porque nela descobrimos que o Senhor realmente nos ama e que tem planos para nós. Ajuda-nos a podermos compreender esses planos e a segui-los pela fé, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?